Olá, tudo bem? Nosso assunto de hoje é: o reino tem filhos e não súditos. Jesus está indicando que os filhos são os membros da família, mas os servos, escravos o são. Desde o princípio, Deus quis que a humanidade se relacionasse com Ele em amor e não como escravos ou assalariados que obedeceriam por obrigação. Os servos podem se relacionar com os mestres em nível superficial, mas não existe nenhuma intimidade ou sentido de família nessa relação. Os filhos são parte da família, são herdeiros que desfrutam de tudo o que pertence ao pai. O propósito de Deus era estabelecer um reino de filhos e não de súditos. Para muitos seria difícil entender este conceito, porque a existência de um rei implica automaticamente a existência de súditos. Mas temos que concordar que os súditos são pessoas que estão sujeitas às leis do rei e nunca são considerados da mesma classe ou status que a realeza. Mas isso não é o plano de Deus para nós. Deus é verdadeiramente um rei, mas ele não quer servos, ele quer filhos. Ele não os quer governar, quer que uma família com quem compartilhou o seu governo, a família passe a governar. O reino de Deus é diferente dos reinos terrenos, porque não tem súditos, tem membros da família real, sendo Jesus Cristo o Filho primogênito, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho. Todos os reinos de Deus são príncipes ou princesas, não a classe média e nenhuma ordem de empregados no reino. Cada um de nós é parente do rei. O propósito dele estabelece uma comunidade de cidadãos, não de membros de uma religião, que precisam de uma credencial que indique o status oficial, ou um cargo ou alguma coisa. O reino é um governo, é uma nação. Como tal, não poderia ter membros como tem as organizações religiosas. Do mesmo modo, o Senhor nunca pretendeu que aqueles que acreditam em Jesus como Rei, Senhor e Salvador fossem chamados como cristãos. A palavra cristão se refere a uma grande multidão, e muitos deles não têm nenhuma conexão com o reino de Deus. Daí essa palavra se transformou em uma expressão religiosa, desprovida de qualquer significado relacionado com o reino de Deus. Os reinos são constituídos sobre conceitos de legalidade que se estendem aos cidadãos, lhes oferecendo os direitos e privilégios que são garantidos pelo reino. As pessoas que fazem parte de um grupo religioso, incluindo os cristãos, têm um relacionamento religioso e espiritual com essa organização. Vejamos alguns exemplos. O termo cristão se refere a um indivíduo que se simpatiza com a fé cristã e é identificado dentro e fora dessa fé como uma pessoa religiosa. Ao contrário disso, o conceito de reino é totalmente oposto ao conceito de religião. Reino consiste de um rei com cidadãos, e esta cidadania é uma entidade legal que possui direitos e privilégios protegidos por um compromisso constitucional do rei e do seu governo. Muitos cristãos são simplesmente pessoas religiosas, mas os cidadãos do reino são pessoas que têm legalidade. São legítimos no sentido de que têm um nascimento espiritual. Cada pessoa no reino tem os direitos e as bênçãos dos cidadãos deste reino celestial. Por isso existe a necessidade de serem libertados em nossa estrutura de pensamentos religiosos. A cidadania sempre é considerada um privilégio em todos os reinos e nações, e geralmente é reservada para aqueles que nascem nesta nação e nesse reino. Em Jesus, esses preciosos direitos são entregues a todos os que confiam nele. João afirma isso no capítulo 1, no verso 12 e 13. Mas a todos os que lhe receberam, aos que creram em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram por dependência natural, nem da vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Podes ter linhagem de Abraão, mas precisas nascer de novo. Precisa nascer do Cristo, do ungido, do enviado, para ser parte da família real. Nossa cidadania é celestial, a qual é refletida na delícia de Deus e aqui na terra, é lógico. A origem dos nomes cristãos foi dada pelos pagãos, aos seguidores de Cristo, mas era um nome depreciativo. Mesmo assim, os crentes, através dos séculos, têm usado essa palavra que significa literalmente pequeno Cristo. Termos cristãos
se menciona somente 2 vezes nas Escrituras, em Atos dos Apóstolos 26, 28 e em 1 Pedro 4,16. O cristianismo tem que ser um estilo de vida, o qual é demonstrado através da natureza de Cristo em cada um de nós. Essencialmente, um cristão é uma descrição da cultura do reino refletida através de nós. E por essa razão, os primeiros crentes foram chamados cristãos, ao ver pessoas e estilos de vida em seu poder, sua vida e autoridade semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. Mas Deus não nos coloca um rótulo. Ele pede que mostremos o caráter de Cristo para assim viver como filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de Cristo e cidadãos do reino. E os justos herdarão a terra e não os céus. Nós nascemos para governar a terra. E quando não cumprimos o propósito para o qual fomos destinados, estamos abrindo uma porta para o mundo inteiro de problemas pessoais, sendo dominados por nosso ambiente físico e por outras pessoas. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Está lá no Salmo 37, 11. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos do homem. Está lá no Salmo 115, verso 16. A frase os mais altos céus se refere aos céus acima da estratosfera, o mundo invisível onde Deus habita. O céu é o reino de Deus e ali está o seu trono de governo. Mas ele deu a terra aos homens. O céu é o nosso território. Fomos enviados desde lá como semente para dar frutos abundantes nesta terra. Os crentes falam frequentemente de ir ao céu e de permanecer ali quando morremos, mas não é o que Deus nos promete. Se permanecêssemos no céu, a palavra de Deus teria falhado, porque ele afirma claramente que nos criou para ter domínio sobre a terra, e a sua palavra nunca pode falhar. Então, lemos em Isaías 55, 11, que diz: toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Se Deus diz que nos criou para exercer domínio sobre a terra, então nós não podemos permanecer no céu. Mas a tendência da igreja como membro religioso é colocar a meta no céu. Mas o Rei dos Reis nos deu outra meta, a terra. Por essa razão, Deus assegurou que os crentes que dormem agora retornem à terra com o Senhor. Você já se perguntou, amado irmão, se o destino final é o céu? Por que os que dormiram no Senhor não permaneceram lá? A lei do rei é que o homem controle o planeta Terra. O Criador determinou a criatura desde o princípio senhorear e também dominar sobre ele. Por essas palavras, Deus estabeleceu uma lei que dá somente à humanidade a autoridade legal para exercício, o domínio e o controle de toda a terra. É interessante notar que Deus não disse dominemos juntos, mas disse domine o homem sobre a terra. Isso indica que se ele tivesse desejado dominar junto com o homem, a terra seria co-administrador com ele. Mas ao declarar domine ele, Deus colocou fora da terra como um ser espiritual e um corpo. Por isso é importante compreender, porque Deus é espírito e quando ele fala, suas palavras se transformam em lei. Sua integridade não permitirá que ele viole ou quebre sua palavra. Consequentemente, tudo que ele fala se transforma em lei para o próprio Deus. Ele, o Deus em espírito e em corpo, é por essa razão que Deus precisa da cooperação do ser humano. O homem é um agente legal do acesso de Deus à terra. E Deus é absolutamente soberano, mas nos escolheu para atuar no meio dele. O corpo pede a cabeça para fazer algo, e através da oração. O profeta Isaías, no verso 45, 11 e 12, reafirma claramente essa palavra, vem a declaração: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos, estenderam os céus, e todos os céus dei as minhas ordens. Então, o que o Senhor quer dizer com isso? Que ele deu a terra para os homens, que tudo é nosso, que nós temos que exercer o domínio e o governo, e que nós não somos indivíduos, nós não somos servos, nós somos cidadãos do reino. E como cidadão, nós temos direito a reinar nessa terra em vida, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e proclamar o evangelho dele a toda a nação, a todo mundo e a toda a raça. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.